Olá, tem que ser do meu jeito. É sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. Cada um de nós tem seu jeito para fazer as coisas. E quando as coisas não saem do nosso jeito, podemos ficar descontentes, chateados ou até irritados. Precisamos tomar cuidado quando vamos fazer alguma coisa em grupo, para evitar conflitos. E por quê? Porque cada um tem o seu jeito. Houve uma pessoa que ficou muito furiosa com Deus, porque a coisa não estava acontecendo do jeito que ele queria. O general Naamã, ele estava leproso e foi orientado a buscar ajuda a um profeta chamado Eliseu, em Israel. Então ele se pôs a caminho, ele foi lá. E quando ele chegou, então, o profeta Eliseu, dirigido por Deus, orientado por Deus, não sai para saudá-lo, manda apenas um recado para que ele fosse e mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão, que ele seria purificado da lepra que estava sobre ele. Olha qual foi a reação do general Naamã, 2 Reis, capítulo 5, versículos 11 e 12. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso e leproso. Ficou furioso. Com certeza, meus irmãos amados, com essa atitude, ele não iria ser curado dessa lepra de jeito nenhum. De jeito nenhum. O general Naamã queria ser curado. E para que ele fosse curado, ele teria que aprender a se submeter ao Deus que o curaria. Sabe, ele precisava aprender isso. Parece que tem pessoas que não querem se submeter a nada e a ninguém. Esse era o caso do general Naamã. Eu e você precisamos aprender a mesma coisa. O general Naamã teve sua experiência com Deus. E quando então se submeteu àquilo que Deus tinha falado através do profeta, então ele foi curado daquela lepra, ele foi purificado e a sua pele ficou como a pele de uma criança. Vejamos 2 textos que diz respeito diretamente a mim e a você. Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10 diz: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a oração modelo que Jesus Cristo deixou para nós. E nessa oração está declarado, e eu preciso declarar, e você precisa declarar, que precisa ser feita a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu, a palavra de Deus, a vontade de Deus é feita. Aqui na terra também.
Se nós queremos alguma coisa de Deus, precisamos nos submeter à vontade de Deus. Em 1 João, no capítulo 5, no versículo 14, também diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Interessante, meus irmãos, tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, exatamente como Naamã, ele tinha que se submeter à vontade de Deus. Naamã ficou irritado porque onde ele morava, os rios, as águas eram mais limpas, mais claras. Por que tinha que ser no Rio Jordão? Por que ele precisava mergulhar 7 vezes? Porque ele tinha o jeito dele, ele sabia como que o profeta tinha que agir, como que ele tinha que recebê-lo, como que ele tinha que mover as mãos, como que ele tinha que invocar, porque esse é o jeito dele pensar. Mas esse não é o jeito de Deus agir. Vejamos esse mesmo versículo de 1 João capítulo 5, versículo 14, agora na linguagem da Bíblia Viva. E temos certeza disto, que Ele nos ouvirá todas as vezes que lhe pedimos alguma coisa que esteja de acordo com a sua vontade. Eu e você precisamos aprender a nos submetermos à vontade de Deus. Sabe, Deus tem o seu jeito de agir, o seu tempo de agir, o seu jeito de fazer as coisas. O jeito de Deus é diferente do nosso. Sabe, não adianta ficarmos indignados ou até furiosos com Deus. Por que Ele não respondeu na hora que eu pedi? Não adianta fazer beicinho para Deus. Meus irmãos amados, precisamos aprender a nos submeter se queremos receber alguma coisa de Deus. Naamã teve fé para ser curado, isso é uma verdade, porque se ele não tivesse fé, ele nem sairia da onde ele estava, ele não faria a viagem que ele fez e não bateria a porta daquele profeta. Ele tinha fé que ali havia um Deus que poderia curá-lo, e essa é uma verdade, mas mesmo com fé, precisamos nos submeter à vontade de Deus, porque não é a nossa fé que determina Deus. Para receber precisa fé, é uma verdade, mas nós precisamos submeter à vontade de Deus. Eu escutei o líder de uma grande igreja do Brasil falando, isso eu ouvi, meus irmãos, eu vou falar para você algo que eu ouvi. E esse grande líder, ele disse que na igreja dele tem tanta fé, que eles são capazes de arrancar a bênção da mão de Deus. Eu ouvi isso. Há muitas pessoas lá, Sabe, misericórdia, onde nós vemos isso na Bíblia? Aonde há uma passagem que uma pessoa, por ter muita fé, arrancou alguma coisa da mão de Deus? Misericórdia. Parece que está acontecendo uma inversão. Sabe, meus irmãos, não é as pessoas que têm que se submeter a Deus, mas é Deus que tem que submeter as pessoas. Quando uma pessoa tem fé, Deus vai precisar se submeter a Ele. Quando uma pessoa dá uma grande oferta, Deus será obrigado a fazer. E por quê? Porque aquela pessoa fez um desafio e deu uma grande oferta. Há uma grande inversão no nosso tempo. E Deus não mudou, continua sendo o mesmo. Ele é o todo-poderoso Deus, a majestade suprema do universo. E se eu e você queremos receber alguma coisa de Deus, precisamos aprender a nos submetermos a Deus. Meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, se você quer ser curado, se você quer ser purificado, abençoado, se você quer uma vitória de Deus, aprenda a se submeter à vontade de Deus.
Eu não estou falando de homens, mas de Deus, aquilo que está na palavra de Deus. Por isso, se um homem está dando uma direção a você, vá na palavra para ver se é realmente de fato assim. Confira na palavra. Não adianta falar assim, olha, Deus está me falando, então, mas espera aí, mostra na palavra, mostra na palavra. Porque aquilo que está revelado na palavra de Deus é para mim e para você, e revela a vontade dele, em nome de Jesus. Parece que as pessoas estão ouvindo hoje mais os homens do que a Deus. Deus fala sim através dos homens. Deus estava usando a vida daquele profeta, essa é uma verdade. Mas Deus é Deus e é a vontade dele que precisa prevalecer na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Simples assim, se submeter à vontade de Deus. Para encerrar, vamos ler 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança, quando ele se submeteu. Sabe, meu irmão e minha irmã, Deus pode dar a bênção hoje que nós precisamos. Deus pode responder amanhã. Deus pode dar de outra maneira. Deus pode não responder. Nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Quando Paulo pediu algo a Deus, ele pediu uma cura a Deus, e Deus falou, minha graça te basta. E Paulo não brigou com Deus de jeito nenhum. Sabe, nós podemos contar com a misericórdia, com a graça, com a bênção de Deus, essa é uma verdade, mas eu e você precisamos aprender a nos submetermos a Deus, assim como aquele homem general Naamã se submeteu e por isso que foi curado. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, nos ajude, Senhor Deus amado, para que possamos aprender a nos submetermos à sua vontade. Pai amado e glorioso Deus, em nome de Jesus, não nos deixes, Senhor Deus, seguirmos orientações erradas, que possamos sim seguir exatamente aquilo que está na sua palavra, ó Deus de Israel. Assim pedimos a sua bênção, a sua graça, a sua direção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sabe de uma coisa? Quando nós nos submetemos a Deus a cada dia, a cada momento, com certeza, meus irmãos queridos, seremos abençoados e mais abençoados e mais abençoados pela misericórdia do nosso Deus. Que Deus abençoe você, seu coração, suas emoções, sentimentos, a sua família, seu trabalho, suas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?